Saudações, pessoal. Bem-vindos de volta a mais um vídeo. E a ideia aqui hoje é a gente resolver mais questõezinhas. Estamos quase fechando o Enem 2021. E lembrando que estamos chegando também à data próxima do Enem 2022. E tão logo for possível, a gente já vai resolver também. A ideia, como eu já conversei com vocês antes em outros vídeos, é a gente varrer todas essas provas do Enem mais recentes, provavelmente ali 2018 para frente, e depois começar a buscar alguns vestibulares, né? De repente uma provinha da Unicamp, uma provinha, por exemplo, lá da UDESC, né, em Santa Catarina, enfim, buscar essas questões, essas provas, para a gente treinar bastante. E mais para frente um pouco, se sentir que tem esse desejo, pelos comentários e e-mails que eu tenho recebido, a gente pode também direcionar para fazer provas do IME, do ITA, um nível um pouco mais apimentado, digamos assim, ou de repente pegar provas, né, da parte de nível médio ali, para entrada do nível médio no caso, como Colégio Naval, Epicar, enfim. Nosso projeto aqui é ajudar ao máximo vocês. A gente resolveu um grande volume de questões de fontes diferentes, né? Acho que isso é importante. E de forma que tenha aqui um banco de dados, cara, gigantesco, né? Um banco de vídeos, na verdade, gigantesco, para que vocês possam revisar, estudar física e passar a alcançar o objetivo de vocês. Por enquanto eu estou focando mais na área de física, mas posteriormente a ideia é a gente também trabalhar com matemática, talvez até eu comece a intercalar, enfim, porque matemática acaba sendo um pouco mais presente em todos os concursos e vestibulares, né? Então, enfim, essa é a nossa ideia de ajudar o máximo, o maior número de pessoas possível e de maneira gratuita, né? A ideia é essa, é tentar alcançar o maior número de pessoas, mesmo que não tenha muitas condições, e fazer com que elas tenham acesso a uma educação de qualidade, né? Enfim, através de uma plataforma que é o YouTube, que hoje em dia é, enfim, usado por, ouso dizer, no Brasil, quase que a totalidade de quem tem celular ou algo do tipo já usa o YouTube de alguma forma, né? Nem que seja para buscar em como dar um nó de gravata ou, enfim, algo do tipo. Bom, tranquilo, queridos? Vamos chamar mais uma questãozinha do nosso Enem 2021. Vamos nessa. No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que, se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar: a observação direta da realidade baseada no senso comum. Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos e um tentava convencer o outro de que tinha razão. Colega A: o corpo mais pesado cai mais rápido que um menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo, largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes. Pronto, está provado. Colega B: eu não acho. Mesma folha de papel. Aliás, peguei um papel de folha de papel esticado e deixei cair. Quando amassei, ele caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que haver outra explicação. Aí da nossa fonte, né? Russell Dagger, nossa, M, uma análise de concepções dos alunos, enfim, Caderno Brasileiro de Ensino de Física. O aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é o... Galera, de fato, o exemplo do segundo aluno, ele é bem didático, né? Porque ele mostra pra gente o seguinte: eu peguei o mesmo corpo e o abandonei, né? E esse mesmo corpo, dependendo da forma que ele se encontre, ele vai cair de uma maneira diferente. Quer dizer, se ele for, no caso da folha de papel, né? Se ele tiver amassadinho, se a folha tiver amassadinha, ela vai cair mais rápido. E se ela tiver aberta, ela vai cair mais devagar. Só nisso a gente já tem alguma pista de que há algo no ambiente influenciando essa movimentação. Eu acho que já fica meio claro aí pra gente. Mas vamos pegar outro exemplo, eu acho que é um exemplo bem bacana, que é, por exemplo, um paraquedista. Né? Por favor, não caçoe, não manguem muito deu, né? Porque se meus desenhos normalmente já não são muito bons. Imagina de um paraquedista, né? Então, imagina aqui, ó, temos um super paraquedista, galera. É, ele está feliz e contente porque ele está realizando o sonho dele de pular. E tá lá, né? Professor, mas é um boneco de pauzinho. É verdade, gente. Não tem problema, sem preconceito tirando um bonequinho de pauzinho, ó. Tá aqui segurando. Pulou. E tá caindo. Vou botar um cabelinho nele que ele tá muito carequinho, tá parecendo comigo. Pra quem acha que eu não sou careca, gente, porque vocês não estão vendo de cima, né? É o famoso cabelinho de piscina, né? Você olha do alto e vê o fundo, né? Enfim, queridos, ele pulou e ele tá lá nas costas dele. Vamos botar aqui no azulzinho. A gente tem lá uma mochilinha. Então tá aqui a mochila, tá bem pequitinho aqui, pronto. Mais ou menos isso. Pessoal, ele é o Superman, tá parecendo uma capa, né? É verdade, está lá. Pulou.
Repara que assim que ele pula lá do avião e está caindo, né, ele vai descendo com uma velocidade, quer dizer, na verdade ele começa acelerando e ele atinge uma velocidade que a gente chama de velocidade terminal, que eu vou chamar aqui de velocidade terminal, vou deixar desse jeito, tá? Depois a gente bota outro nome. Ele vai caindo, vai caindo, vai chegar um momento que ele, como eu disse, né, ele atinge uma velocidade constante, né? O peso dele está sendo anulado por alguma outra força, né, que seria contrária a esse peso, e ele começa a ir numa velocidade constante. Beleza, tranquilo. Agora, depois de um intervalinho de tempo, o que, que vai acontecer com esse rapazinho, né? Cara, eu gostei do bonequinho, cara. Mas enfim, tá lá o meu bonequinho, é óbvio que não vai sair igual, né? Porra. Gente, é claro que não. Mas tá lá o nosso bonequinho, né? E, professor, ele encolheu, né? É, pode ser, né? Tá lá nosso bonecão do posto. Só que agora, galera, o paraquedas abriu, né? Então tá lá o paraquedinhas. A gente vai botar aqui ele mais clarinho aqui assim, né? A capinha do Superman. E aí, aqui atrás, ó, tá lá os cabos do paraquedas, né? Tchá, tchá, e tá lá o nosso. Tá bonito? Não, não tá. Mas importante é a gente entender. Repara que nesse caso aqui, queridos, a gente vai desenvolver no final da queda, ou enfim, ao longo da queda, uma velocidade terminal, chamá-la aí de velhinha, né? Velhinha T. E o importante aqui é a gente sacar o seguinte: necessariamente a velhinha T, que é essa velocidade com paraquedas aberto, ela vai ser menor que a velocidade terminal com paraquedas fechado. Ah, mas por quê? Qual a explicação disso? Bom, galera, a explicação na verdade é relativamente simples, né? Nesse caso aqui, ele tinha uma superfície de contato com o ar que está no entorno dele menor. Então o ar ele acabava oferecendo uma resistência ao movimento dele menor. Já nesse caso aqui, né, o ar que está aqui no entorno, ele tem uma superfície de contato maior porque o paraquedas está aberto, né? E aí, nesse caso, acaba se gerando uma força de resistência muito maior, né? Tudo bem ou não, queridos? Para tentar exemplificar isso numa coisa mais palpável, mais prática. Imagina que você está andando lá no ônibus, no metrô, olha o professor viajando, no ônibus, no carro, enfim, no Uber, no 99, enfim, não importa, gente. Mas você está lá viajando. E aí você bota a sua mão para fora da janela, né? Se você puser a mão espalmada, né, contra o movimento do carro, você vai sentir uma velocidade, uma força do ar empurrando sua mão para trás. Se você puser sua mão assim, né, quer dizer, diminuindo a superfície de contato, e até tem gente que foi brincando, né, fazendo assim, você sente uma força de resistência menor. E aí acho que a gente já está caminhando de fato para o que queremos visualizar, né? Queridos, a ideia aqui é que de fato as moléculas de ar estão oferecendo uma resistência ao movimento, né? Ou seja, há, né, quiser botar aqui, há uma resistência, né? Como assim, professor? Resistência elétrica? Calma, jovem mancebo. Não. Resistência elétrica não, né? A gente tem uma resistência ao movimento, né? Seria, se você quiser pensar aqui, uma espécie de atrito, né? Então, há uma força de fato que tende a resistir a essa tendência de movimento. E, como ele disse na questão, né? O caso do colega ali da questão, do aluno na questão, ele pega um papel que tinha uma massa, sei lá, vamos chamar de M, né? E aí ele amassa. Quando ele solta, aquele papel cai numa velocidade de X. Quando ele deixa aquele papel esticado, quer dizer, a massa é a mesma porque o corpo é o mesmo e ele abandona, como a superfície de contato com o ar é maior, você tem uma resistência maior, queridos. Deu para captar a ideia? Então, o que está mudando aqui de uma situação para outra, e é justamente o que ele fala ali ao final da questão, né? O aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda livre nessa discussão é o. E aí, galera, tá lá, né? A gente já descobriu aqui. O peso dos corpos é o que determinaria? Não, porque a gente mostrou o exemplo lá no caso da folha de papel, né? Que a massa seria a mesma. E aí, junto ao peso, vem a questão, a massa. Pô, densidade do corpo? Não, galera, a gente falou do mesmo corpo. Aceleração da gravidade? Não, galera, a gente está falando exatamente do mesmo ambiente, né? Então não poderia ser aceleração da gravidade, porque a gravidade ali naquela região vai ser a mesma. Então sobra para a gente realmente ali a resistência do ar, que é o que vai diferir de uma situação para outra. Tranquilo, queridos? E aqui é legal a gente lembrar um exemplo que tinha, se não me engano, no livro do Halliday, né? É um livro que é muito usado no ensino superior, que era o exemplo do gato, né? Quer dizer, o gato, quando ele é abandonado de uma altura relativamente grande, né? E o pessoal até fala, ah, o gato sobrevive à queda, tal, sempre sobrevive. Por quê? Por que tem essa mítica?
Porque o gato, quando ele é abandonado de uma. Por exemplo, ele caiu, né? Abandonado é terrível, porque parece que alguém tá de matando o gatinho. Mas vamos dizer que ele caiu, ele estava andando ali no parapeito e caiu. Né? Vamos supor essa situação. O gato ele se encolhe todo, ele se contrai todo, quer dizer, ele diminui a superfície de contato dele no primeiro momento. E logo após, quando ele tende a atingir a velocidade terminal, quer dizer, quando ele vai chegando no momento, né, que o peso dele está se igualando à resistência do ar, ele expande o corpo, né? Ele estica o corpo. Ele estica as patas, tanto dianteiras quanto traseiras, e tenta aumentar a superfície de contato. E aí a ideia, na verdade, é como se fosse um paraquedas mesmo. Né? Só que um paraquedas da natureza, digamos assim. E aí ele consegue frear, né? Gerar essa resistência, essa desaceleração bem abrupta, e muitas vezes consegue sobreviver à queda. Né? Então esse é um exemplo bem bacana para a gente lembrar, é um exemplo bem ilustrativo. Mas enfim, acho que cabe aqui, a gente já botou aqui no nossa apresentação. Acho que o caso do paraquedas também é bem característico. Tranquilo, queridos? Então, só para se quiser lembrar, assim, vou desenhar aqui, ó, pra vocês lembrarem, né? Quer dizer, quando o cara está caindo, você tem lá o peso para baixo, né? Que é o que gera a aceleração da gravidade nele, ou é o resultado da aceleração da gravidade nele. E a gente tem lá uma força. Vou chamar aqui de Fat, gente, como se fosse atrito. Mas lembrando que aqui é a resistência, né? Resistência. Nossa, que letra bonita, professor. Do ar. Tranquilo, gente? Só pra vocês lembrarem. Então é isso, galera. Assim, só para você ter aí nessa situação de que de fato era a resistência do ar. Agora, um comentário. Mesmo que você não tivesse enxergado muito bem quando estivesse realizando essa questão, repara que as outras grandezas que ele cita, queridos, elas vão ser iguais, né? Se você pegar o colega B, né, o segundo aluno, o segundo colega lá que comenta, repara que o peso da folha de papel não muda, a massa não muda, a densidade não muda, porque o corpo, a princípio, é o mesmo, né? Assim, claro, né? A gente está diminuindo a superfície de contato, mas a princípio o volume total ali vai ser o mesmo, né? Porque mesmo quando você dobra, se você deixar bem apertadinho, a soma, digamos assim, dos pedacinhos vai ser a mesma, então isso não vai ser alterado. E a aceleração da gravidade é uma relação ambiental, tá? Então é isso, galera. Não tinha muito como viajar, não. Talvez a densidade, não sei se alguém pensou, agora que eu estava imaginando aqui que possa ter surgido uma dúvida. Ah, mas quando ele amassa, ficam uns espaços vazios no meio e tal. Mas ainda assim, né, querido? Se você amassar bem a bolinha ali, que aliás é a ideia, você deixá-la o mais compacta quanto possível, a princípio a densidade da folha de papel não muda, enfim, isso não vai ser alterado. E ainda assim você vai ter essa diferenciação nas quedas. Então acho que, ainda que você desse uma titubeada ali pela forma, né, que o corpo tomou, ainda assim daria para vocês safarem. Tranquilo? Bom, galera, dito isso aí, espero que tenha ajudado vocês nessa revisão. Lembrar aí, a resistência do ar é uma força dissipativa, não costuma aparecer muito nas questões de mecânica de maneira geral, mas pode aparecer numa questão assim específica, né? Assim, específica que eu digo no sentido de trabalhar a própria resistência do ar. Tranquilo? Bom, queridos, dito isso, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma e, como sempre eu digo, até a próxima. E estudem, hein? Estudem. Até a próxima.